A menina não aguentava mais as brigas de seus pais, chorava todas as noites e pedia ajuda a Nossa Senhora. Mas o que ela viu, sentiu e viveu quando Nossa Senhora a atendeu, mudou os rumos de sua família para sempre. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. O grito acordou Luísa às 2h43 da madrugada. Era o mesmo grito de sempre, a voz da mãe, aguda, acusadora, cortando o silêncio da noite como uma lâmina. Segundos depois, veio a resposta do pai, grave, defensiva, igualmente furiosa. As palavras eram indistinguíveis através das paredes, mas o tom era inconfundível. Mais uma briga. Mais uma noite em que o ódio entre seus pais envenenava o ar da casa. Luísa tinha 11 anos. Há 3 anos, desde que tinha 8, não conhecia uma semana sem brigas. Não conhecia um jantar sem tensão. Não conhecia um momento de paz entre as duas pessoas que supostamente amavam mais do que tudo no mundo, mas que pareciam incapazes de amar um ao outro. Ela puxou o cobertor sobre a cabeça, tentando abafar os sons. Não funcionava. Nunca funcionava. As vozes atravessavam paredes, atravessavam portas, atravessavam qualquer barreira física que ela tentasse construir. Eu não aguento mais você. Era a mãe. Então vá embora. É o que você quer, não é? Era o pai. Luísa sentiu as lágrimas escaparem, molhando o travesseiro. Por que eles não podiam simplesmente parar? Por que não podiam ser como os pais de suas amigas, que riam juntos, que se abraçavam, que pareciam gostar de estar na mesma sala? Ela sabia a resposta, é claro. Ouvia as conversas. Entendia mais do que seus pais achavam. O pai havia traído a mãe há 3 anos, com uma colega de trabalho. A mãe havia descoberto, havia perdoado, ou tentado perdoar, mas o veneno daquela traição nunca havia sido completamente expurgado. Ele ressurgia em cada discussão, em cada acusação, em cada olhar de desprezo que a mãe lançava ao pai. E agora, eles estavam se divorciando. Os papéis já haviam sido assinados. A casa seria vendida. A guarda de Luísa seria compartilhada, uma semana com a mãe, uma semana com o pai. 2 casas, 2 vidas, 2 pedaços de uma família que um dia havia sido inteira. Luísa não queria isso. Deus, como ela não queria isso! Mas ninguém perguntava o que ela queria. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio sepulcral. O pai já havia saído para o trabalho, ou talvez tivesse dormido no escritório, como fazia cada vez com mais frequência. A mãe estava na cozinha, os olhos inchados de choro, fingindo normalidade enquanto preparava o café da manhã. Bom dia, meu amor, disse ela quando Luísa desceu as escadas. Dormiu bem? Era uma pergunta ridícula, e ambas sabiam. Mas Luísa tinha aprendido a participar da farsa. Dormi, mentiu. E você? Também. Outra mentira. O silêncio que se seguiu estava cheio de coisas não ditas. Mãe, disse Luísa finalmente, vocês estavam brigando de novo ontem à noite. A mãe suspirou, os ombros caindo. Eu sei, filha. Me desculpa. A gente tenta não fazer isso quando você está em casa, mas às vezes. Por que vocês não tentam se acertar? Por que tem que divorciar? A mãe se sentou à mesa, pegando as mãos de Luísa nas suas. Seus olhos estavam cansados, tão cansados. Filha, algumas coisas não têm conserto. Eu e seu pai, a gente tentou. A gente tentou muito. Mas chegou num ponto em que ficar junto só faz mal para todo mundo. Inclusive para você. Não faz mal para mim vocês ficarem juntos. Faz mal vocês se separarem. Luísa. Mãe, por favor. Por favor, tenta mais uma vez. Vai numa terapia, conversa com ele, faz alguma coisa. Eu não quero 2 casas. Eu não quero passar uma semana aqui e uma semana lá. Eu quero minha família. A mãe puxou Luísa para um abraço, e as duas choraram juntas. Mas quando o abraço terminou, nada havia mudado. A decisão estava tomada.
o divórcio aconteceria. A não ser que algo extraordinário acontecesse. Luísa sempre havia sido uma criança de fé. Sua avó materna, Dona Helena, era uma católica devota que havia ensinado à neta todas as orações, todos os santos, todas as histórias de milagres que ela própria havia aprendido em décadas de devoção. Luísa havia feito primeira comunhão aos 7 anos, Crisma aos 10 frequentava a missa todo domingo com a avó, já que os pais, ocupados demais com suas brigas, raramente tinham tempo para a igreja. Era para a avó que Luísa recorreu naquela tarde, depois da escola. Dona Helena morava em uma casa pequena a 4 quarteirões de distância. Era uma mulher de 75 anos, com cabelos brancos sempre presos em um coque e um terço que parecia permanentemente entrelaçado em seus dedos. Sua casa cheirava a café, velas e algo indefinível que Luísa associava à paz. Vó, disse Luísa, sentando-se no sofá surrado da sala, eu preciso de ajuda. O que foi, minha querida? Papai e mamãe vão se divorciar. Já assinaram os papéis e tudo. E eu não sei o que fazer. Dona Helena suspirou, sentando-se ao lado da neta. Eu sei, meu amor. Sua mãe me contou. A senhora acha que não tem jeito? Eu acho que, humanamente falando, está muito difícil. Seu pai errou feio. Sua mãe está com o coração partido. Os dois estão tão machucados que não conseguem mais se olhar sem sentir dor. Então acabou? Não tem nada que eu possa fazer. Dona Helena ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no altar improvisado no canto da sala. Havia velas acesas, imagens de santos, e no centro de tudo, uma estátua de Nossa Senhora que estava na família há 3 gerações. Humanamente falando, repetiu ela, está muito difícil. Mas nós não confiamos apenas no que é humano, confiamos? Nós confiamos em algo maior. Você está dizendo para eu rezar. Estou dizendo para você pedir. Pedir com o coração aberto, com fé verdadeira, sem duvidar. A Virgem Maria é mãe. Ela entende o que significa ver uma família se despedaçando. Ela pode interceder. Luiz olhou para a imagem de Nossa Senhora. Os olhos da estátua pareciam olhar de volta para ela, cheios de uma compaixão que transcendia o gesso e a tinta. E se não funcionar? Então você terá feito tudo o que podia. E Deus, de alguma forma, vai transformar essa dor em algo bom. Mas primeiro, você precisa tentar. Naquela noite, Luísa fez algo que nunca havia feito antes. Montou um pequeno altar em seu quarto, uma vela, uma imagem de Nossa Senhora que a avó havia lhe dado, um terço. Ajoelhou-se diante dele e começou a rezar. Não uma oração decorada, não as palavras da Ave Maria repetidas mecanicamente. Uma oração de verdade, do fundo do coração. Nossa Senhora, eu sei que a senhora é mãe. A senhora sabe o que é amar um filho. Eu também amo meus pais, e estou vendo eles se destruírem. Eles não conseguem mais se perdoar, não conseguem mais se amar. Mas eu sei que em algum lugar, bem no fundo, o amor que eles tinham ainda existe. Por favor, ajuda eles a encontrarem esse amor de novo. Por favor, salva minha família. Ela rezou por 1 hora. Depois 2. As velas se consumiram e ela acendeu outras. Seus joelhos doíam do chão duro, mas ela não se levantava. Rezava e chorava, chorava e rezava, até que a exaustão finalmente a venceu e ela adormeceu ali mesmo, ajoelhada diante do altar. E foi dormindo que o milagre aconteceu. Luiz abriu os olhos em um lugar que não reconheceu. Não era seu quarto. Não era nenhum lugar que ela já tivesse visto. Era um jardim banhado por uma luz suave, dourada, que não parecia vir de nenhuma fonte específica. Flores de todas as cores cercavam um caminho de pedras brancas que se estendia até onde a vista alcançava. Ela estava de pé, embora não se lembrasse de ter se levantado. E não estava sozinha. Diante dela, havia uma mulher. A mulher era mais bela que Luísa já havia visto. Não uma beleza de revista ou de televisão, mas algo mais profundo, mais luminoso. Seus cabelos eram castanhos escuros, seus olhos de um azul impossível, e ela usava um manto que parecia feito de céu noturno, salpicado de estrelas. Um sorriso suave iluminava seu rosto,
E ao olhar para Luísa, havia um amor tão intenso em seus olhos que a menina sentiu vontade de chorar. Você me chamou, disse a mulher, a voz como música. Luísa entendeu imediatamente quem era. Nossa Senhora? A mulher assentiu. Você rezou por sua família. Rezou com o coração puro de uma criança. E eu vim. Luísa caiu de joelhos, sem saber se por reverência ou se suas pernas simplesmente não a sustentavam mais. A senhora pode ajudar? Pode salvar meus pais? Nossa Senhora se aproximou e se ajoelhou também, ficando na altura de Luísa. Estendeu a mão e tocou o rosto da menina, secando lágrimas que ela nem havia percebido que estavam caindo. Eu não posso forçar ninguém a fazer nada, disse ela gentilmente. O livre-arbítrio é um presente de Deus, e nem eu posso violá-lo. Mas posso fazer algo mais. O quê? Posso abrir os olhos deles. Posso mostrar a verdade que eles estão escondendo de si mesmos. Posso dar a eles uma última chance de escolher o amor em vez do ressentimento. E se eles não escolherem? Nossa Senhora sorriu, um sorriso triste mas cheio de compreensão. Então você terá que aceitar. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu vi o coração dos seus pais, Luísa. Eles ainda se amam. O amor está enterrado sob camadas de dor, de orgulho, de medo. Mas está lá. Só precisa ser desenterrado. O que eu tenho que fazer? Nada. Você já fez sua parte. Rezou, pediu, abriu seu coração. Agora é minha vez. Nossa Senhora se levantou, e ao fazê-lo, pareceu crescer, preencher todo o espaço ao redor com sua presença luminosa. Volte para casa, Luísa. Durma em paz. E amanhã, quando acordar, preste atenção. Nem todos os milagres são dramáticos. Às vezes, o milagre é simplesmente uma porta que se abre quando todas pareciam fechadas. Eu vou ver a senhora de novo. Você me verá em cada ato de amor, em cada gesto de perdão, em cada momento de graça. Eu estou sempre presente, mesmo quando você não pode me ver. E estou sempre ouvindo, mesmo quando você não está rezando. A luz dourada começou a se intensificar, tornando-se tão brilhante que Luísa teve que fechar os olhos. E quando os abriu novamente, estava de volta ao seu quarto, deitada ao lado do altar improvisado, as velas há muito apagadas. Mas havia algo diferente. No ar, havia um perfume de rosas. Um perfume que não vinha de lugar nenhum, que não tinha origem física, mas que era real, inegavelmente real. E Luísa soube que não havia sido apenas um sonho. Na manhã seguinte, Luísa desceu para o café da manhã esperando encontrar a mesma atenção de sempre. Em vez disso, encontrou seus pais sentados à mesa juntos. Não brigando. Não em silêncio hostil. Sentados, conversando em voz baixa, expressões que Luísa não via há anos em seus rostos. Expressões de vulnerabilidade? Arrependimento? Esperança? Quando a viram, os dois se calaram. Bom dia, filha, disse o pai. Havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade que há muito tempo havia desaparecido. Bom dia, respondeu Luísa, confusa. Está tudo bem. Os pais trocaram um olhar. Algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que Luísa não conseguiu decifrar. Senta, meu amor, disse a mãe. A gente precisa conversar. Luísa se sentou, o coração batendo forte. Eram mais notícias? O divórcio seria acelerado? O que estava acontecendo? Luísa, começou o pai, aconteceu uma coisa estranha ontem à noite. Eu estava no escritório, trabalhando tarde, e tive um sonho. Um sonho. Foi mais que um sonho. Parecia real demais para ser sonho. Eu estava em um jardim, com flores por toda parte, e tinha uma mulher lá. Uma mulher que eu nunca tinha visto, mas que de alguma forma eu conhecia. O coração de Luísa disparou. Não podia ser. Ela me mostrou coisas, continuou o pai, a voz embargada. Me mostrou o dia do meu casamento. Me mostrou o dia que você nasceu.
Me mostrou todos os momentos felizes que eu tinha esquecido, enterrados sob tanta briga, tanta raiva. E então, ela me mostrou o quanto eu tinha machucado sua mãe. Não me contou, me mostrou. Me fez sentir a dor que ela sentiu quando descobriu a traição. Foi a pior coisa que eu já experimentei. Lágrimas escorriam pelo rosto do pai agora. Luísa nunca o tinha visto chorar. E quando eu achei que não aguentava mais, disse ele, ela disse, ainda dá tempo. Se você escolher, ainda dá tempo. E eu acordei. A mãe pegou a mão do pai. Eu tive o mesmo sonho, filha. Exatamente o mesmo. A mulher, o jardim, as memórias. Só que ela me mostrou outras coisas. Me mostrou como eu tinha deixado a mágoa me transformar em alguém que eu não reconhecia. Me mostrou como eu tinha usado a traição do seu pai como arma, para machucar ele de volta, uma e outra vez. Me mostrou como eu tinha escolhido o ressentimento em vez do perdão. Os dois se olharam, e Luísa viu algo que não via há anos, ternura. A gente não sabe explicar o que aconteceu, disse o pai. A gente não é de acreditar nessas coisas, você sabe. Mas foi real demais para ignorar. E essa manhã, quando acordamos e descobrimos que tínhamos tido o mesmo sonho, a gente conversou. Conversou de verdade, pela primeira vez em anos. E o divórcio? Perguntou Luísa, quase com medo de perguntar. Os pais se olharam novamente. A gente vai tentar de novo, disse a mãe. Não estou dizendo que vai ser fácil. Tem muita coisa para resolver, muita dor para curar. Mas a gente quer tentar. Se ainda houver uma chance, a gente quer lutar por ela. Luísa não conseguiu se conter. Pulou da cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo, chorando de uma alegria que não achava possível sentir. Obrigada, sussurrou ela, tão baixo que os pais não ouviram. Mas não era para os pais que ela estava agradecendo. Os meses seguintes foram difíceis, mas foram diferentes. Os pais de Luísa começaram a fazer terapia de casal. Aprenderam a se comunicar sem gritar, a expressar mágoas sem acusar, a reconstruir a confiança que havia sido destruída. Não foi um processo linear, houve recaídas, momentos em que parecia que tudo ia desmoronar novamente. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Algo que os impedia de desistir. O divórcio foi cancelado. Os papéis foram rasgados. A casa não foi vendida. E aos poucos, a família que Luísa achava ter perdido para sempre começou a ressurgir. O pai se tornou mais presente. Voltou a jantar em casa, a participar da vida escolar da filha, a tratar a esposa com um respeito e um carinho que haviam estado ausentes por anos. A mãe aprendeu a perdoar, não a esquecer, porque algumas feridas deixam cicatrizes, mas a perdoar de verdade, a soltar o ressentimento que a estava envenenando. E Luísa? Luísa continuou rezando. Não mais em desespero, mas em gratidão. Todas as noites, ajoelhava-se diante do mesmo altar improvisado e agradecia. Pela família restaurada. Pela segunda chance que seus pais haviam recebido. Pelo milagre que tinha acontecido. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ela sentia novamente aquele perfume de rosas. E sabia que não estava sozinha. Nunca estava. 20 anos depois, Luísa estava de pé no altar de uma igreja, vestida de noiva. Seu pai estava ao seu lado, pronto para levá-la até o noivo que esperava no fim do corredor. Sua mãe estava na primeira fila, chorando de alegria. E entre os dois, entre esse homem e essa mulher que uma vez estiveram tão perto de destruir tudo, havia um amor que tinha sobrevivido ao impossível. Pai, sussurrou Luísa, você lembra daquela noite? Quando você e a mamãe tiveram o mesmo sonho. O pai sorriu, apertando a mão da filha. Eu penso nisso todos os dias. Foi o que salvou nossa família. Você acredita que foi Nossa Senhora? Eu não sei o que foi, filha. Mas sei que foi real. E sei que a partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Algo mudou em mim, algo que eu não consigo explicar, mas que agradeço todos os dias. Luiz olhou para a imagem de Nossa Senhora na lateral da igreja. Era diferente da imagem de sua avó,
mas os olhos eram os mesmos, cheios de amor, de compaixão, de uma presença que transcendia o gesso e a tinta. Obrigada, murmurou ela mais uma vez. E enquanto caminhava pelo corredor em direção ao futuro, Luísa poderia jurar que sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto. Uma brisa que carregava um perfume de rosas. E uma voz, tão baixa que poderia ter sido imaginação. Eu sempre ouço. Sempre. Na casa de Luísa, anos depois, há um altar pequeno no canto da sala. Uma vela, uma imagem de Nossa Senhora, um terço. O mesmo terço que sua avó Helena, que havia falecido em paz, aos 90 anos, havia deixado para ela. E quando seus próprios filhos perguntam por que ela reza todas as noites, Luísa conta a história. A história de uma menina de 11 anos que viu sua família se despedaçar. A história de uma oração desesperada em um quarto escuro. A história de uma visita que mudou tudo. Nossa Senhora ouve, diz ela aos filhos. Especialmente às crianças. Especialmente quando rezamos pelos que amamos. Nunca duvidem disso. E eles não duvidam. Porque a prova está bem diante de seus olhos, uma família unida, um amor restaurado, um milagre que continua se manifestando todos os dias.